Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do que é a hipoglicemia. A hipoglicemia nada mais é do que um baixo valor glicêmico de momento. Por quê, né? Bom, a gente tem um descontrole glicêmico, certo? Se a gente não tomar a insulina, né, se um DM1 não fizer uso da insulina, a glicemia sobe sem parar, começa assim então a entrar num processo de hiperglicemia agressivo e instaura-se então o quadro de cetoacidose e o coma hiperglicêmico e a possível morte, né, diante desse coma hiperglicêmico. Isso é o diabetes, literalmente. O diabetes é uma doença de falta de produção de insulina e elevação glicêmica. Quando a gente entra com a utilização das insulinas para normalizar, para buscar normoglicemia, a gente tem alguns riscos. E um desses riscos é a hipoglicemia. A hipoglicemia, eu costumo chamar ela de o efeito colateral de um bom controle. Significa que se eu controlar o diabetes eu vou ter hipoglicemia? Não, não significa. Significa que você está lá ao lado dela, ao lado da hipoglicemia. Isso é ruim? Não necessariamente. Agora, a hipoglicemia, de fato, quando a gente compara entre ter um momento de hiperglicemia e ter uma hipoglicemia, a hipoglicemia te oferece riscos imediatos maiores. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando disso? Porque a hipoglicemia pode matar. Como que isso pode se dar? Se seu filho, por exemplo, está sozinho no banheiro, ele começa a sentir uma hipoglicemia, mas ele está no banheiro e, de repente, ele perde os sentidos com a porta do banheiro travada, porque ele não sabe exatamente o que fazer. Ele pode ficar trancado nesse banheiro, convulsionando até a falência e consumo absoluta dos neurônios. E com isso ter uma falência neurológica e morte cerebral, e com isso morte, obviamente, né? Então, o risco morte do diabetes com a hipoglicemia, o risco morte pontual, é muito maior com a hipo do que com a hiper. Ninguém tem uma hiperglicemia e morre. Uma hipoglicemia pode matar. Tá? Vamos partir por esse princípio, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas significa que a hipoglicemia é pior do que a hiperglicemia? Não, ela só é diferente, né? E a gente tem que pontuar só para ter certeza de que a gente está falando das coisas certas. Hiperglicemia é perigoso, sim, mantida em altos níveis imediatamente, né, em um curto espaço de tempo, e mantida desequilibrada, ela vai trazer as complicações com o passar do tempo, com o passar dos anos. É muito, 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 muito ruim manter as glicemias descompensadas. Mas a hipoglicemia, por outro lado, se você não sabe fazer direito o seu controle, você aumenta o seu risco de entrar numa hipoglicemia severa, como a que eu descrevi aqui, e a hipoglicemia severa, uma única é o suficiente para tirar a vida de uma pessoa. E quando eu digo isso, a gente é só pesquisar. Entrar no Google e ver uma médica, pediatra, se eu não me engano, diabética há muitos anos, que não se deu conta de uma hipoglicemia e morreu sozinha, convulsionando dentro do carro estacionado. E ninguém percebeu para poder ajudar e socorrer. Ela deu uma bobeira e o diabetes não deixa da bobeira. Não adianta você fingir para o diabetes que você não está nem aí para ele, porque ele está muito aí para você, ele não vai dar moleza para você, nunca na vida. Então aprender a trabalhar do jeito certo é o que vai fazer você ganhar o equilíbrio que você precisa para manter essa glicemia normoglicêmica, normalizada. Existem padrões de elevação e de queda. Qualquer taxa acima de 180, a gente já começa a considerar ela uma alteração glicêmica, uma elevação, uma hiperglicemia. Qualquer taxa abaixo de 70 também inicia-se a conduta de tratamento de uma hipoglicemia. Esse é o começo de tudo. Vamos partir daqui. E agora vamos mergulhar na hipoglicemia. Por que ocorrem as hipoglicemias? Por erro. Esse é o primeiro ponto. Mas é qualquer erro? Não. Você pode ter errado a dose da insulina, você pode ter aferido a glicemia de forma equivocada e tido um resultado não fiel ao que você precisava saber e ter para você tomar a melhor decisão de correção insulínica. Você pode estar com os seus fatores desajustados, você pode ter comido menos do que programou, você pode ter feito atividades físicas a mais do que você estava programado para fazer. Qualquer coisa que venha de impacto com uma movimentação glicêmica, e é quase tudo quando a gente fala de diabetes, pode trazer um impacto e um risco aumentado da hipoglicemia. Tá? Esse é um ponto que você tem que ter em mente. Então, a hipoglicemia não acontece por acaso. Alguma coisa diferente aconteceu, ou por falha, por distração, que causou esta hipoglicemia. Mas, Alê, às vezes acontecem uns dias de hipoglicemia que não são explicáveis.
É verdade. Eu tenho dias, às vezes, que eu não consigo entender, literalmente. Eu começo o dia já com hipoglicemia, passo o dia com hipoglicemia, às vezes 2 dias seguidos com hipoglicemia, reduzindo dose de basal e fazendo um acompanhamento bastante profundo para poder entender, tentar mapear de onde está vindo o erro, né? E às vezes não tem. Esse é o outro motivo da hipoglicemia, não ter erro. Ela pode surgir. O que você faz de diferente? Bom, de diferente você não faz nada, você avalia todas as situações para entender se foi efetivamente um erro ou se foi uma reação do nosso organismo. Eu chego a suspeitar, e não acredito, tá, no que eu vou falar, tá? Não acredite você também, mas eu chego a suspeitar, mesmo que não exista nada que comprove, que em algum momento nosso organismo tente se recuperar e acaba, de alguma forma, criando, conseguindo constituir alguma célula produtora de insulina perdida lá, que tenta trabalhar para produzir insulina, mas logo o sistema imunológico vem e derruba essa célula, e aí tudo volta ao normal e a gente volta a necessitar exclusivamente da insulina injetável. É uma suspeita. Existe algum estudo científico quanto a isso? Não. Mas eu vivo dias que não existem explicação e eu preciso de uma necessidade insulínica menor, como também acontece nos dias ao contrário, tá? Tendo em vista, então, que a hipoglicemia surge por erro, confusão ou inexplicável, o imponderável a gente tira do jogo. A gente não tem como acertar isso daí. E quantas vezes isso acontece por ano? Talvez uma vez talvez aconteça por ano. Talvez duas, vai, muito 2 vezes. Qual a diferença entre você correr um risco de vida e não correr um risco de vida com a hipoglicemia? É estar preparado. Em todas as minhas mochilas, necessárias, porta-luvas de carro, eu estou sempre preparado para a hipoglicemia. E é assim que seu filho também precisaria estar. No meu caso, eu prefiro esse subterfúgio. Vou botar aqui na tela, não tem problema ver a marca, não ganho nada com isso, mas a rapadurinha. A rapadurinha, ela tem algo em torno de 20 gramas de carboidrato e 25 gramas de peso, se eu não me engano. Eu sou um homem de 95 quilos, 1,85 m, então eu sou grande. Eu preciso, talvez, um pouco mais de açúcar do que uma pessoa menor, uma criança. Mas a partir de 15 gramas se faz a correção da hipoglicemia. E o jeito certo de corrigir uma hipoglicemia, ele existe, não existe qualquer correção, existe o jeito certo de corrigir uma hipoglicemia, é com carboidratos de rapidíssima absorção. E aí a gente coloca em jogo coisas muito específicas, nem tanto, mas específicas, que são rapadura, mel, açúcar, suco de laranja, sucos de uma forma geral de caixinha açucarados, refrigerantes açucarados, a própria água com açúcar, né? Sempre que tem o veículo água envolvido, aparentemente o resultado ainda é um pouquinho mais acelerado, mas o que a gente precisa de rápida absorção. Isso que resolve uma hipoglicemia.